Oi pessoal, eu sou o professor Raul Santos, tenho 75 anos, leciono matemática desde 1972 e ciências desde 1977. E nessa jornada, o que eu tenho encontrado é muita gente querendo aprender matemática de verdade, sem conseguir, com grandes dificuldades. E o que eu tenho feito é enxugar lágrimas dessas pessoas, de verdade. Então, um recurso que nós utilizamos foi aquela tabela criada pelo grande mestre Pitágoras na Grécia, há 2.500 anos atrás, quer dizer, 500 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vem utilizando essa tabela e tal, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4 e assim por diante. E entramos pela adição, subtração, multiplicação, divisão, quadrados perfeitos, raiz quadrada, potenciação, que não é a mesma coisa de quadrados perfeitos, e radiciação, que não é a mesma coisa de raiz quadrada. Então nós demos o nome a esse projeto de Alfabeto do Matematiquês. Está aqui. E daí então nós avançamos com fatoração, mínimo múltiplo comum, frações, números decimais. Então, no caso, seria aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e assim por diante. E a isso, então, nessa progressão, nessa ampliação, nós já mudamos de alfabeto do matematiquês para laboratório do matematiquês, porque o nosso interesse não é, na verdade, ensinar a fazer continhas, mas sim ensinar a estrutura básica das operações matemáticas. E esperamos que seja do agrado de vocês e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Muito obrigado. E aqui no encerramento desse vídeo, eu quero narrar um pouco da minha história com a matemática, que começou na década de 50, no município do Prado, um lugarzinho chamado Paualho, que não tinha escola, não tinha professores. As pessoas que se dedicaram a dar alguma instrução para nós foram a dona Anaílza, uma paraibana, a dona Zizi e a Elisete. Naquela época praticamente não existia caderno, existia o lápis de pedra, que era chamado de lousa. E era assim que a gente fazia as continhas. E depois, a nossa mamãezinha Osíris Batista, que ela dava aula em casa, cuidando de panela e dando aula para nós. Ela foi aluna do Colégio das Freiras, em Araçuaí, na região de Montes Claros. Então nós fazíamos a leitura e nós tínhamos que decorar o vocabulário. Cuidava das manas Elisa e Rosita, e de mim também. Em maio de 1950 nasceu Marizinha, mas só viveu 6 meses. Ela faleceu em novembro de 1950. Aí depois ela teve mais 3 filhas, Socorro, Mary e Cristina, todas nascidas no Paualho. De lá de Paualho, nós viemos para Guaratinga. Meu pai, Simval José dos Santos, matriculou a gente na escola Castro Alves, e com a professora Ana Alves Dias, grande professora. Todo mundo teve saudade dela. Ela levava a gente para fazer excursões nas cachoeiras, na Pedra do Oratório, e nunca aconteceu nada. Ela ensinou para a gente razão, proporção, regra de 3, juro, porcentagem, no primário. E lá de Guaratinga,
quando foi em 63, aí eu fui para Salvador. Em 64 eu entrei na aeronáutica e lá tinha um sargento, João Batista dos Santos Ramos, apelidado Piauí. Ele estudava matemática todas as noites e quando ele viu que eu tinha interesse pela matemática, ele perguntou: você quer aprender matemática? Eu falei: eu quero. E ele me ensinou muita coisa. Eu era da Polícia da Aeronáutica e nós guarnecíamos os chamados presos políticos, 38 sargentos presos. Até quando foi em julho de 65, eu já tinha um certo conhecimento de telegrafia. Então nós fomos para Recife fazer o curso de cabo radiotelegrafista. E lá então nós aprendemos a operar, além de telegrafia, tinha o teletipo, que mandava mensagens para curta distância. E lá em Recife, nós tivemos o sargento Jardim, que foi nosso professor de telegrafia, de geografia e de matemática. Então dá para imaginar o dinamismo, cabecinha branquinha, mas era um gênio. Ele foi transferido para Fernando de Noronha, foi pescar e não voltou. De lá de Recife, fui transferido para Caravelas, ser radiotelegrafista, controlador de voo e meteorologista, atendendo a aeronaves que iam passando para a Europa, para a África. E eu a 14 quilômetros distante da cidade, sozinho ali, de 18 horas até 6 horas da manhã. Com 22 anos de idade e a responsabilidade de um adulto. De Caravelas, eu fui transferido para Ilhéus, para fazer o mesmo serviço. E lá em Ilhéus eu conheci o sargento Sabino, que ele era controlador de voo, mas também era odontólogo. E o sargento Sabino me ensinou muita coisa, que naquela época praticamente o curso regular não existia, e então a gente fazia era o supletivo, o artigo 99 e o artigo 101. E então, nesse período, eu conheci também o professor Pedro Silveira, que era advogado, mas tinha o 2º ano de engenharia, e ele me ensinou muita coisa de matemática. Em 1971, eu migrei da aeronáutica para a Polícia Federal, para exercer a mesma função. Aí já era de agente de telecomunicações e eletricidade. A comunicação da Polícia Federal começou a ser substituída da telegrafia para os telex da Embratel. No início da década de 70, eu me matriculei no Aeroclube de Ilhéus para aprender a voar. E eu fui brevetado em 74, mas eu não exerci a profissão porque a matemática falou mais alto. Em 72, eu já comecei a lecionar matemática. Para uma colega, que me pediu para dar umas aulas para ela, e ela me falou para eu fazer vestibular, a Vandete. Eu falei que eu não estava preparado. Ela perguntou: se você não está preparado para fazer vestibular, como é que você está preparado para dar aula para mim? Caiu a ficha, eu fui a Itabuna, me matriculei, comecei em 73 e terminei em 76. Eu fiz vestibular para ciências, morando em Ilhéus e estudando em Itabuna. Outro sargento do Exército, sargento Edmundo Dourado. O professor Edmundo Dourado era um gênio. Foi com ele que eu peguei a transformação da equação do 2º grau em função quadrática. Eu casei com Nalvinha em 75. E dessa união nasceram 2 filhas, Mariluce, que hoje é advogada,
e Luciana, que é proprietária da sorveteria Ponto Chique, e o nosso filho Simval, que hoje é professor de educação física em Jequié. De 1977 até 1980, eu lecionei matemática e ciências no Convento da Piedade, e de 78, 79, 80, eu lecionei matemática comercial e financeira no Centro Educacional Álvaro Melo Vieira, o CEAMEV. Em 1980, eu saí da Polícia Federal e fui para Eunápolis para lecionar no Colégio Allan Kardec. E nesse período eu trabalhei também como encarregado do almoxarifado industrial da Embaúba, usina alcooleira, até 87. Em 88 eu fui para Porto Seguro, lecionar no Colégio Municipal e no Colégio Estadual. Em 89 eu fui para São João do Paraíso, no município de Mascote, e fiquei lá até 93, quando eu vi pela Nacional da Amazônia que precisava de 10 professores em Castanheiras, em Rondônia. Eu telefonei, me deram transporte, alimentação, pousada, contrato no estado e um salário mínimo para ficar alocado no interior. E lá de Castanheiras eu passei 6 anos, quando foi em 99, o governador Bianco demitiu 10 mil professores. E eu estava no meio. Quando eu fui para Porto Velho, para dar baixa na carteira, peguei um contrato para Abunã, já na estrada do Acre. E lá em Mutum, Paraná, a 50 quilômetros antes de Abunã, a escola estava fechada. Então ficava segunda, terça e quarta em Abunã, quinta, sexta e sábado em Mutum, Paraná. Quando foi 2001, na época das Torres Gêmeas, eu fiz o concurso para a Prefeitura de Porto Velho e aí eu fiquei lecionando quando construíram as 2 hidrelétricas do Giral e do Santo Antônio. Aí eu peguei minha aposentadoria e encerrei minha carreira oficialmente. Mas extraoficialmente eu continuo, porque eu criei o projeto do alfabeto do matematiquês e com a progressão eu migrei ou transformei já em laboratório do matematiquês. E eu estou querendo colocar esse projeto, porque agora em 2022 eu completo 50 anos de matemática. E eu quero também apresentar meus agradecimentos mais sinceros para minha amiga Samela Martiniano, porque foi ela que me ajudou a pintar aquela tabela com 1,20 m no quadrado, pregamos na parede, e lá em Mutum, Paraná, os alunos aproveitaram bastante, porque na hora do recreio, em vez de brincar, eles pegavam o giz e iam preencher a tabela. Essa é a minha história. E eu quero agradecer também a Maria pelos 10 anos que nós convivemos nessa casinha aí e que nos deixou muita saudade. Maria, Jesus Cristo te abençoa com toda a sua família. Essa é a minha história com a matemática. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que essa minha jornada tenha um pouco de utilidade para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Boa sorte.